Boa tarde, leitores do Jornal Dia. Boa tarde, seguidores do Instagram. Meu nome é Valesca Borges. Nós hoje vamos fazer uma live com a pediatra Juliana Franco. Nós vamos conversar sobre a pandemia, o coronavírus e as crianças. Você pode acompanhar a nossa live fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Tá com criança em casa? Mande uma pergunta pra gente. Tem alguma dúvida? A doutora Juliana, ela é da Sociedade Brasileira de Pediatria há 20 anos. Mande a sua pergunta pra gente. Domingo, o Jornal Dia fez uma matéria. E nessa matéria, ele falou sobre como a criança está pensando no coronavírus. O que ela acha? Quais as dúvidas? Vamos aqui falar com a doutora Juliana. A doutora Juliana está entrando. Olá, boa tarde. Tudo bem, Valesca? Vindo aqui com a gente no Instagram. Estamos juntos aqui ao vivo com os leitores do dia, os seguidores. Eu vou fazer uma introdução para vocês para falar da doutora Juliana. A doutora Juliana Franco, ela é ela é pediatra, desculpa, pela Sociedade Brasileira de Pediatria há 20 anos. Ela é membro do Departamento de Primeira Infância da Sociedade Mineira de Pediatria. Ela também é educadora parental. E aí nós chamamos a doutora Juliana hoje aqui para dar um help para as mamães que estão em casa, para os papais, para os vovôs, para as vovós. A gente, doutora Juliana, fez no domingo uma matéria sobre o coronavírus e as crianças. Uhum. Nessa matéria, nós ouvimos especialistas, conversamos com crianças. As crianças falaram sobre os seus medos, sobre o que é o coronavírus. E aí tem muita mamãe ligada nisso, né? A doutora Juliana também tem 3 filhos. E aí a gente queria conversar com a senhora como que lidar com as crianças nesse momento de pandemia. Elas precisam saber o que está acontecendo? Especialistas dizem que tem que ter uma conversa franca. Isso é necessário? Na verdade, Valesca, a gente fala assim, sempre é bom ouvir as crianças e sempre bom também conversar com elas, né? A gente costuma ignorar um pouco as crianças quando o assunto é muito sério, né? É muito importante que a gente divida com elas as coisas que estão acontecendo, mas de forma razoável, né? Eu costumo falar que a gente precisa ser sincero, a gente precisa falar o que está acontecendo, mas a gente não precisa deixar a criança entrar em contato com tudo. Então eu falo com as mães, é muito importante que a gente blinde um pouco, mas que a gente fale o que está acontecendo, que a gente fale o que está sentindo para as crianças. Porque muitas vezes elas absorvem aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, porque as crianças são uma esponjinha, sabe? Então, às vezes a gente está angustiado, está ansioso, está com medo, esconde do filho isso, e os filhos captam com muita facilidade. Eles absorvem isso com muita facilidade. Então, por isso é muito importante uma conversa sincera. Falar o que está acontecendo, de acordo com a idade, né? Você vai falar com a linguagem de criança mesmo, mas tem que falar a verdade, tem que estar sempre sendo sincero com as crianças, porque elas percebem quando algo está estranho em casa, né? A doutora Juliana Franco, da Sociedade Brasileira de Pediatria, está conversando hoje aqui com a gente sobre o coronavírus e as crianças. E as crianças, elas não fazem parte do grupo de risco, né? Mas elas podem contrair a Covid. Como que é isso? Na verdade, a gente sabe que as infecções nas crianças, o que a gente sabe hoje, né? Apesar de a gente saber tão pouco do vírus, 90% das crianças têm infecção leve, no máximo moderada. Então, as crianças é um grupo que pega o vírus, que transmite mais do que tem quadro grave. Então, a gente sabe que as crianças pegam, sim, o Covid-19, mas elas não têm quadros tão graves quanto os idosos e os portadores de doença crônica, né? Tem algumas crianças que, às vezes, precisam, sim, de internação, principalmente aquelas que têm, por exemplo, quadro de asma, né, que tem uma doença de base, que a gente fala, que são portadores de doenças crônicas. Essas crianças podem sim pegar o coronavírus e ter quadros mais, que a gente fala, mais graves.
precisam de internação, mas é a minoria. A gente sabe que o Covid tem preferência por idosos e portadores de doença crônica. E elas transmitem, mas elas né, são transmissoras, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, por que as escolas fecharam? Muito por isso. As crianças são grandes transmissoras. E é muito difícil você controlar uma infecção que principalmente passa por crianças. Passa, às vezes, de forma assintomática. E as crianças, elas tossem, elas espirram, elas passam a boca nos locais, elas põem a mão na boca e põem a mão em todos os lugares. Então, por isso é tão importante mantê-las em casa, né? muitas agora ficam com saudades, né, do avô, do coleguinha. É uma questão emocional bem presente para as crianças. Elas estão sentindo, né? Umas têm medo, na hora de dormir falam que têm medo, umas não querem mais sair na rua. Como é que lidar com essa sensação de medo e ansiedade das crianças? Valesca, na verdade, assim, é isso. As crianças absorvem muito o que nós, pais, passamos para elas. Então, por isso é importante que a gente fale o que está acontecendo com realidade, sem deixar elas escutarem muito notícias, né? As crianças não estão preparadas ainda, o cérebro delas não está preparado para escutar tanta informação. Né? Tem que ter um filtro, o filtro dos pais. Então, falar com elas exatamente como está acontecendo, o que está acontecendo, o que é importante, para não vir essa ansiedade, esse medo. Né? Esse medo na criança e essa ansiedade vem muito dos pais. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a cada dia mais ficamos ansiosos, todos nós, né? Ansiosos, com medo, preocupados com o que vai ser, né? Então, o mais importante é que a gente converse com as crianças, fale com as crianças sobre esse sentimento, sobre o sentimento do medo, o sentimento da ansiedade, falar que é uma fase que vai passar, né? É tão importante nessas épocas de coisas difíceis, ensinar para a criança a resiliência, né? Então é um momento difícil, mas vai passar. Tentar mostrar para ela os pontos positivos, né? Qual que é o ponto positivo? Ah, a gente está todo mundo aqui em casa, você está com a mamãe, com o papai, é um momento nosso. Vamos tentar fazer com que esse momento seja o melhor possível. Às vezes vamos sentir angústia, às vezes vamos ficar tristes, às vezes a mamãe vai gritar porque está nervosa, às vezes você vai chorar porque está sentindo uma angústia e não sabe expressar, mas a mamãe vai te acolher. É muito importante, Valesca, que a gente também passe essa realidade. As mães estão ficando ansiosas, mais nervosas, elas estão gritando mais com as crianças, porque é um momento difícil para todo mundo. E eu falo assim, tudo bem, é humano que você grite, né? Mas é importante que você peça desculpas, que você acolha essa criança, que também que no momento que ela gritar, você possa acolhê-la também. Né? A criança acolhe tanto o adulto, por que o adulto não pode também fazer esse movimento? Né? Os pais não entendem muito que a criança também sente todos esses sentimentos. Né? E muitas das vezes a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos e a gente fica com um pouco de dificuldade de lidar com os sentimentos dos filhos. Então, às vezes, estamos angustiados, não queremos passar isso para os nossos filhos, acabamos passando sem querer. E aí, quando o filho tem uma explosão emocional ou começa a chorar, porque o que as crianças fazem quando estão angustiadas, com medo e ansiosas? Elas roem unha, elas têm explosões emocionais, elas gritam, elas choram por qualquer motivo, elas falam que a barriga está doendo, que a cabeça está doendo, que o corpo está doendo, elas começam a falar de dores, né? Aí a gente vê o tanto que a criança absorve o que está acontecendo no ambiente. Né? Então é muito importante, por isso é muito importante que os pais entendam, né? Nós somos capazes de controlar as nossas emoções, as crianças não, porque o cérebro delas ainda não consegue fazer isso, e nós temos que ser agora fortes o bastante para acolher esse sofrimento nosso e dos nossos filhos também. Eu vou uma da doutora Juliana. Você tem alguma dúvida? Mande aí para a gente. Doutora Juliana, a gente fez uma enquete aqui, umas perguntas, né? Pedimos que mandassem para a senhora. A gente tem uma pergunta de uma mãe, que ela é mãe do Miguel, de 2 anos, e da Laura, de 5 anos, a Edneia. Ela pergunta, preciso levar as crianças para a vacina?
O Miguel, de 2 anos, não deixa colocar a máscara. E a Laura, de 5, até aceita colocar, mas diz que tem dificuldade para respirar. Como que a gente faz para as crianças usarem a máscara? E é importante tomar a vacina da gripe nesse momento? Valesca, é super importante tomar a vacina da gripe, tá? A gente sabe que é um risco ir ao posto de saúde, à clínica de vacinação. É um risco, mas a gente precisa tomar as precauções as precauções gerais, né? De tentar ir num lugar vacinar que esteja mantendo distância das outras pessoas, usar a máscara. Como que uma criança usa máscara? Até 2 anos não pode usar máscara. Então a gente leva a criança para vacinar sem máscara. As crianças maiores, o que eu falo com os pais? É muito importante que a gente use esse momento como uma brincadeira, né? Vamos colocar máscara de super-herói, né? Ou fale a verdade, olha, a gente vai usar máscara para a gente não pegar o vírus, né? E é muito bacana, vocês vão ver, nós vamos sair, tá todo mundo de máscara. É rapidinho, é só o tempinho da gente ir e voltar. Você vai sentir um pouco de falta de ar, a mamãe também sente. Quando a gente está com a máscara é uma sensação muito ruim, mas a gente vai usar rapidinho, é super importante, daqui a pouco a gente volta. Você vai poder... Quando a gente se coloca no lugar da criança e fala que a gente também tem essa sensação ruim, a criança aceita melhor as coisas, né? E a gente pode desenhar na máscara, se ela for aquela máscara que é de papel, pode desenhar alguma coisinha, pode fazer uma brincadeira, fingir que é super-herói. E as crianças gostam de entrar nesse mundo da imaginação, né, Valesca? Então, quando a gente tem um senso de humor, coloca elas no mundo da imaginação, elas aceitam com muita facilidade. Eu tenho pacientes de 2 anos, 2 anos e pouquinho, que vão com a máscara e eles ficam com a máscara o tempo inteiro. E mesmo quando eu vou examinar, às vezes, a garganta, eles falam, é só um pouquinho. Então, eles abaixam assim um pouquinho, eu tenho que olhar rapidinho a garganta, porque eles querem manter tampados. Porque os pais conversaram, porque os pais foram empáticos, falaram que é normal sentir essa aflição da falta de ar, mas que é uma coisa que passa, que rapidinho melhora. Então, é tranquilo, assim. A criança, se a gente entra no mundo da imaginação delas, fica mais fácil da gente conseguir que elas colaborem. Tá vendo, Edneia? Vamos seguir a dica da doutora Juliana e vamos fazer o mundo da imaginação, né, doutora? Isso Tem algumas mesmo. marcas de personagem mesmo que fica bem bacana. E a gente tem mais uma pergunta do público, né? Que em algumas fases é comum que as crianças terem febre, sintomas parecidos com gripe, especialmente nessa época do ano, né? Que quando começa a esfriar. Como é que a gente sabe o momento de procurar o médico? Porque tem crianças que não sabem se expressar, né? De 2 anos, bebê. E como é que a gente Aham. sabe se levar para o médico? Como fazer, né? Que tem algum indicativo que a gente possa Primeira prestar coisa, atenção? assim, primeira coisa para os pais saberem. Como está fazendo isolamento, a gente está tendo menos casos até de outras viroses respiratórias, que são muito comuns dessa época do ano. Então, a gente tem o influenza, que é um vírus dessa época do ano. A gente tem o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite, que é dessa época do ano. E causa sintomas muito semelhantes com o Covid-19. Então, dá para diferenciar? Não dá para diferenciar, a não ser com exame. Então, o que a gente fala, assim, que é muito importante dos pais saberem? Quando parece ser só um resfriado ou uma gripe e a criança não tem falta de ar, então o narizinho escorre, tem tosse, tem uma febre, dá para esperar. Dá para esperar aquelas 72 horas de febre e a criança melhorar a gente fala com sintomáticos, né? Então, lavar o narizinho com soro, dar o remédio, que o ideal é sempre a dipirona ou paracetamol, não usar o ibuprofeno, porque tem alguns estudos ainda em andamento se ele realmente pode ser usado para o Covid-19, se não tem possibilidade de complicar o caso. Então, usar esses tratamentos que são sintomáticos, tentar contato com o pediatra. Hoje a gente está liberado para fazer a telemedicina, então a gente dá essas orientações online mesmo para o paciente. E quando ele tiver sintomas de falta de ar, que eu vou falar quais são, levar ele ao hospital. Quais são esses sintomas de falta de ar, né? Que as mães têm tantas dúvidas. Porque às vezes a criança está com falta, parece que é falta de ar, mas é o nariz entupido. Então, o que a gente tem que fazer sempre que a gente achar que está com falta de ar? Lavar bem o nariz, né? Joga bastante soro no narizinho, lava bem. E começa a ver se essa abinha do nariz aqui está abrindo, ó. Então, a criança que está com falta de ar, ela faz a gente fala batimento de aleta nasal.
ela tenta buscar o ar abrindo a asinha do nariz, né, que a gente fala. E ela fica com a respiração muito forte. Então a criança faz um esforço principalmente para expirar o ar. Então ela faz como se ela estivesse gemendo, sabe? Então, esses são sinais de falta de ar. Outra coisa que acontece em criança que está com a oxigenação baixa, com falta de ar, a criança inicialmente ela fica muito agitada, Valesca. Ela fica correndo de um lado para o outro, ela pula o tempo todo e você vê que ela está cansadinha, aí às vezes começa a tossir e depois ela começa. Quando o oxigênio está baixando ainda mais, ela fica muito prostradinha. Então ela fica quietinha, paradinha, a mãe chama ela para correr, para brincar, ela não quer e fica lá batendo a asinha do nariz e com essa respiração com o peitinho afundando e com a barriguinha subindo muito, fazendo o esforço para respirar. Pelo online, o pediatra consegue, eu às vezes peço para a mãe mandar o vídeo da criança respirando, principalmente dormindo. Porque dormindo, a criança ali em repouso, se ela tiver com falta de ar, a gente consegue ver. Se tiver sem febre, porque da febre também parece que a criança está gemendo e com um pouquinho de falta de ar. Então é importante que a criança esteja fora da febre também. Então a gente consegue ter uma ideia para ajudar os pais. O que é importante saber? Como está fazendo isolamento, tem menos influenza, tem menos vírus social respiratório e tem menos Covid, né? As crianças que estão isoladas. Então, assim, por incrível que pareça, a gente está vendo menos dessas possibilidades de infecção viral, né? Principalmente essas que levam a síndrome síndrome da angústia respiratória, que a gente fala, ou síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente está tendo menos justamente pelo isolamento, né? Então, a gente está tendo essa possibilidade dessa criança que chega no hospital, se ela já está vacinada de influenza. Então, a gente já descarta a influenza. Então, essa criança, ela vai estar ali com um vírus respiratório e aí a gente faz o exame de Covid para essas crianças que estão realmente sentindo falta de ar. A gente está aqui ainda nesse assunto, a Juliana mandou aqui pelo nosso Instagram, ela volta no assunto da asma, né? A criança com asma, ela tem algum cuidado, além do que é informado, tem algum outro cuidado para as crianças asmáticas? O mais importante é que normalmente a criança asmática, nessa época do ano, ela já está com cuidados gerais do pneumologista ou do pediatra. Geralmente é uma criança que já está usando a bombinha de corticoide, então é uma criança que consegue ficar bem se ela estiver sendo acompanhada. Normalmente ela está sendo acompanhada, ou no posto ou pelo pediatra, tá? Então essa criança ela tem risco igual quando pega todos os outros vírus respiratórios. Então, normalmente, o que a gente fala? A criança asmática ela é mais susceptível a quadros mais graves? Ela é. Tanto com influenza, que é a gripe comum, quanto com quadro de resfriado, quanto com quadro de Covid. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faria com uma gripe com resfriado, né? Lavar a narina, usar o sprayzinho. Normalmente a gente tem o que é profilático, que é tratamento, que normalmente é o Aerolin Spray. Então, se essa criança começa a ter uma crise de tosse, já usar. E se ela não melhora, levar ao hospital ou fazer a consulta com o pediatra. Tá certo. Leitores do dia, seguidores do Instagram, nós estamos aqui com a doutora Juliana Franco. Ela é da Sociedade Brasileira de Pediatria há 20 anos, mãe de 3 filhos, e está esclarecendo a sua dúvida. Se você tiver alguma questão, pode mandar para a gente, que ela está aqui online com a gente. A gente tem uma outra pergunta aqui, que está falando assim, com as crianças em casa em um período maior por conta do isolamento social, os pais têm que ficar muito mais atentos a pequenos acidentes domésticos, como quedas, queimaduras, né? As crianças estão aí soltas, botando para quebrar, né? Então, que conselhos podemos aplicar para evitar esse tipo de situação, esses pequenos acidentes domésticos? Tem aumentado realmente, viu, Valesca? Isso é verdade, isso é um fato. Tem aumentado o índice de acidentes domésticos, porque as crianças estão ali o tempo todo, elas não têm, às vezes, muito espaço, né? Estão o tempo inteiro atrás do pai e da mãe, então, às vezes, a mãe está na cozinha, a criança vai atrás, e às vezes a mãe está muito exausta, muito cansada, porque às vezes está tendo que fazer aquela jornada de trabalho de casa, né? Então, faz as coisas da casa, cozinha, lava, passa,
o pai é a mesma coisa, alguns estão tendo que trabalhar online e aí não conseguem muito ficar de olho na criança. Mas o que eu falo? Criança menos de 5 anos tem que estar de olho. A gente não pode desgrudar o olho delas. E a gente precisa tomar as condutas de segurança. Com menos de 2 anos, nem se fala. Essa criança com menos de 2 anos, ela precisa estar com um adulto o tempo inteiro ao lado. Quando é entre 2 e 5 anos, o que a gente fala? Tenta fechar a cozinha ou colocar aquelas grades na cozinha, no banheiro, ou colocar trava de vaso sanitário no vaso sanitário. O ideal é fechar mesmo a porta do banheiro, deixar fechada. Tomar cuidado com as coisas que tem para machucar dentro de casa, né? Então, por exemplo, se a cozinha tiver que ficar aberta, sempre ter cuidado com o fogão. O ideal é que não esteja, a criança não esteja nunca na cozinha. O ideal é que não esteja nada à mão dela. A gente precisa ficar de olho também, por exemplo, feijão. Às vezes a gente cata feijão, cai o feijão no chão, a criança pega sem a gente saber e aspira o feijão e aí tem que ir para o hospital. Então a gente precisa ter cuidado, porque assim, o isolamento social também para a criança não pegar outras doenças e precisar ir para o hospital. E às vezes a criança vai machucar e ter que ir para o hospital. Tem coisas que são inevitáveis, porque às vezes a criança só de tropeçar e bater em alguma quina, ela já tem um cortezinho. Então, às vezes, precisa fazer uma suturazinha, uns pontinhos. Então, tem coisa que às vezes acontece, né? Mas a gente precisa estar de olho o tempo inteiro, porque os acidentes domésticos estão aumentando. É verdade. Eu tenho até uma de 5 anos que semana passada colocou um caroço de milho de pipoca no nariz. Eu consegui tirar. Mas esses acidentes acontecem mesmo. Eu faço Sim, Valesca. É muito importante saber que às vezes a criança está no ócio total. Ela não está fazendo. Às vezes ela está fazendo até alguma coisa que a gente propõe, fazendo atividades, mas se ela para um pouquinho à toa, se tiver alguma coisinha, às vezes ela põe no nariz, põe na orelha, né? Aí põe no nariz é um perigo, porque se ela assustar, porque às vezes a gente assusta, a gente que é mãe, vê que ela tá com um negócio no nariz e fala assim, filha! E a hora que você faz isso, ela puxa para dentro e pode ir pro pulmão. E aí é um transtorno, que às vezes precisa de internação, precisa de um procedimento mais invasivo. Então a gente tem que ficar de olho o tempo todo, não deixar nada à mão. Muito cuidado também com medicamentos, com produtos de limpeza, tudo no alto. Essas são as medidas que a gente já pede para as famílias terem normalmente. Mas agora com as crianças em casa, a gente tem que ter mais cuidado ainda. A gente tem uma pergunta aqui da Aline, do Rio de Janeiro. Ela pergunta se, no caso, a criança ou adolescente ter Covid, se ele for para o hospital, se vai ter direito ao acompanhamento da mãe. Como que pode? O responsável nessa hora fica junto? Como é que se lidar nessa situação? A mãe fica junto, né? Então, na verdade, o que a gente também já pensa aí? Então, a criança está ali com um exame positivo. Ou adolescente, a mãe provavelmente vai estar com esse exame positivo também, porque já estava convivendo com essa criança e com esse adolescente em casa. Normalmente tem esse tempo de incubação, né, de 15 dias o vírus. Então a criança quando ela chega no hospital e tem um diagnóstico positivo, a gente já pensa aí naqueles 15 dias de incubação, o que pode ter transmitido para os contactantes, né? A gente preocupa se essa criança, por exemplo, é cuidada por uma avó. Aí a gente preocupa. Né? O ideal é que seja uma pessoa jovem, não portadora de doença crônica. Então, se essa mãe for portadora de doença crônica, a gente toma todos os cuidados. Essa mãe vai usar máscara o tempo todo. A gente vai tentar fazer com que essa criança use máscara, mas é obrigatório o acompanhamento de um maior com a criança no hospital. Não tem como a criança ficar sozinha. Entendi. Então, nós estamos conversando com a doutora Juliana. Ela é da Sociedade Brasileira de Pediatria, é mãe de 3 filhos. Está aqui esclarecendo a sua dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida, mande para a gente, dá tempo. Vamos lá, gente. A gente tem mais uma outra pergunta aqui, doutora. Sabemos que muitas residências não existe a possibilidade de banho de sol, tão benéfico para as crianças, né? Existe alguma recomendação contra a exposição solar mínima para as crianças? Como fazer isso? Se a mãe resolve sair, ela tem que botar a máscara e tomar sol? Como é que funciona essa parte? É muito importante o banho de sol, tá? Mesmo para as crianças que fazem uso da vitamina D, porque é recomendável dar a vitamina D para as crianças, principalmente até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o uso de vitamina D. Só que a vitamina D ela só vai ser convertida
Se tiver o banho de sol, é muito importante. As pessoas acham que tomando a vitamina D não precisa tomar banho de sol, mas precisa. A gente fala que a criança precisa mais ou menos 30 minutos por semana de banho de sol, tá? Por semana. Então, o que a gente propõe nesses casos? 5 minutos por dia, às vezes com a janela aberta, o sol tá batendo, tá entrando dentro do quarto da criança, abre a janela, deixa a criança ali brincando no sol. Só com a fraldinha, só com a cuequinha, ou só com a calcinha, tá? Então, 5 minutos todos os dias. O que eu falo muito para os meus pacientes para poder otimizar isso aí? Tá fazendo sol, tá batendo dentro do quarto, põe a criança para brincar e deixa 10, 15 minutos. Porque aí você já pensa assim, já foi metade do que precisava da semana, tá? Então, o ideal seria tomar o banho de sol dentro de casa. Alguns prédios estão fazendo rodízios de apartamento para ir para a área comum do prédio, né? A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a criança encosta num lugar que outra pessoa espirrou, tossiu e pode ali pegar. Então a mãe tem que estar com álcool gel na mão para poder estar passando aonde a criança está encostando. Mas ela pode descer com essa criança assim, por exemplo, dentro de um carrinho e ficar com essa criança ali, se não tiver mais ninguém, tomando banhozinho de sol, que é o ideal. Pode sair na rua para tomar banho de sol? Isso vai depender, o que a gente recomenda não sair, mas tem gente que não tem espaço externo. Então, às vezes, precisa sair no quarteirão mesmo com a criança só para tomar um banho de sol 5 minutos e entrar de novo para dentro de casa, né? Mas é um risco também. Então, o meu conselho é tomar o banho de sol dentro do quartinho, pela janela mesmo, né? Pela janela da sala, onde o sol bater. Tem que ser com a janela aberta. Isso, essa é a pergunta. Se pode ser com a janela fechada. Então não dá, viu, gente? Não, janela aberta. Entendi. Doutora, outras coisas também que perguntaram aqui pra gente, essas coisas de se tem alguma coisa que você pode melhorar a imunidade da criança, da vitamina C, tem essas coisas também para criança. Agora, é importante também ter mais cuidados? Na verdade, a gente sabe assim que o mais importante para melhorar a imunidade de qualquer pessoa é a alimentação. Então, uma alimentação saudável, a criança fica com uma imunidade boa, né? As crianças em aleitamento materno, então, nem se falam, né? Nem se fala. Então, a gente preconiza o aleitamento materno, né? É exclusivo até 6 meses e até 2 anos para o que é possível. Isso aí aumenta a imunidade. O que a gente tem comprovado hoje que melhora um pouco a imunidade? Os probióticos que a gente fala, esses probióticos, por exemplo, o probiótico lactobacillus tem no leite materno, né? E tem outros probióticos no mercado que às vezes a gente recomenda para poder melhorar o intestino, a flora intestinal, e melhorando essa flora intestinal você melhora a imunidade também da criança. Tem um outro composto também que chama beta-glucana, que também melhora a imunidade. São as coisas que são comprovadas cientificamente, né? A gente fala um pouco da ação da vitamina D, mas o que é comprovado cientificamente são os probióticos, o beta-glucana e uma alimentação saudável. Doutora, a gente volta aqui com a pergunta da ansiedade. Outra telespectadora aqui perguntando. Ajuda a voltar a fazer brincadeira em casa, inventar atividade? Como é que fica também a educação online nesse meio de tudo que a gente está vivendo? Muito importante essa pergunta, Valesca. Na verdade, assim, a ansiedade é um sentimento que todos nós estamos tendo agora, tá? Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, né? Eu acredito que todos. Eu não acredito que tenha alguém aí que não está ansioso. O que é essa ansiedade? É a preocupação com o futuro. O que vai ser daqui para frente, né? Quando as escolas vão voltar? Quando eu vou voltar a trabalhar? Eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, né? Então, esse sentimento é o sentimento de todos. O que a gente faz particularmente na criança? Conversa sobre isso com a criança, sobre a ansiedade dela. Fala o que essa ansiedade gera no corpinho dela e como a gente pode melhorar isso nela. Primeira coisa, atividade física, gastar energia, tá? Então, mesmo que você tenha um apartamento pequeno, faça um circuito para a criança, arrume algum jeito dela pular, né? Nem que seja na sua cama, você fica do lado, né? Mas põe a criança para pular na cama, para poder correr em volta do sofá, né? Brinca com ela. E o mais importante, Valesca, é que hoje os pais, às vezes, pela correria, e que a gente está tendo tanto essa oportunidade, presença. Olha no olho do seu filho. Esteja com seu filho. Porque, com certeza, se você estiver
presente, vendo o seu filho, porque hoje a gente vê pouco os nossos filhos. Esse ver que eu falo é no sentido de ver mesmo, de sentir o filho, de ouvir o filho, de parar tudo o que está fazendo, porque a gente está com o tempo, e escutar o que ele tem para falar. Porque quando a gente escuta os nossos filhos, a gente diminui a ansiedade deles. Quando a gente olha para os nossos filhos, eles sentem todo o nosso amor por eles, a gente diminui a ansiedade deles. Porque a ansiedade deles é justamente sobre preocupados com o que vai acontecer. Se eles se sentem ali amados, pertencentes, conectados aos pais, eles diminuem demais a ansiedade. Porque eles se sentem ali acolhidos pelos pais. Então, aproveite esse momento. Eu sei, gente, que é muito difícil. Todo mundo está sabendo, doutora Ju, eu estou explodindo de raiva, eu estou muito nervosa. O que eu faço? Tenta achar alguma coisa para te melhorar, mas naquele momento que você tiver com seu filho, que sejam minutos diários, esteja ali vendo o seu filho. Vendo e sentindo e ouvindo principalmente. Não é ouvindo, julgando e falando para ele. É ouvindo o que ele tem para te dizer. E a gente tem essa oportunidade de aprender com as crianças. Porque as crianças, elas se dão melhor com essas intempéries da vida, né? Justamente porque elas usam muito a imaginação. Então elas conseguem ver o lado bom das coisas. Elas conseguem imaginar que estão em casa com o papai e com a mamãe, mas que é uma férias, né? Férias para elas. Eu estou aqui com o papai e com a mamãe. Nossa, eles estão jogando comigo, eles estão brincando comigo. Isso para as crianças é maravilhoso. Elas vão ter os momentos de estresse? Vão. Mas os momentos de estresse das crianças é muito, muito do nosso estresse. Porque elas estão, eu acredito, a maioria das crianças estão muito felizes de estarem com os pais, né? Lógico que tem aquela coisa assim, se os pais estão nervosos, gritando o tempo inteiro, nervosos o tempo inteiro, a criança não vai estar feliz. Mas se a gente consegue passar um pouco de tranquilidade para eles, com certeza eles estão vivendo um momento único que eles não vão esquecer jamais. E eu falo para os pais, registrem esse momento na memória do filho de vocês. Registrem de verdade, com momentos prazerosos, de cozinhar junto, de limpar a casa juntos, né? Porque as crianças gostam de cooperar, né? Dá uma vassoura para sua filha, para o seu filho, eles vão gostar de cooperar. Eles vão gostar de passar a esponjinha na parede, né? Te ajudando. E você vai falar, filho, vamos ajudar? Todo mundo vai ter uma função aqui em casa agora, para que as coisas deem certo? Ah, você vai me ajudar a cozinhar, você vai me ajudar a lavar, vamos lavar o banheiro hoje. Gente, isso é possível, né? Coloca uma música, dance com ele. A criança vai te ajudar também a desestressar, tá? O Max Leone pergunta aqui pra gente como competir com videogame. Videogame, celular, as crianças mais velhas, né, 12, 11 anos. Como que a gente faz para tirar a criança do videogame e do celular? Primeiro ponto, a gente saindo do celular. Esse é o primeiro ponto, né? As crianças seguem exemplo e a tela é muito atrativa. Então a gente pode pensar sempre assim. Não dá para proibir, lógico que a gente tem a recomendação da sociedade com o desenvolvimento cerebral. Antes de 2 anos não, entre 2 anos e 5 anos é um tempo por dia. Só que agora na quarentena a gente está liberando um pouco mais. O que é o mais importante? Dê exemplo. Eu acredito muito que a criança que está com os pais em casa, se o pai não estiver mexendo na tela e chamar ela, convidar ela para brincar, para uma atividade bacana, ela vai preferir brincar com os pais. Pelo menos é a experiência que eu tenho aqui na minha casa, né? Eu já tenho 2 adolescentes, um de 19 e um de 16. Então, para eles, eu sou menos atrativa, assim. Né? Lógico que eu preciso arrumar uma coisa bem bacana. Agora, de 7 anos, qualquer convitezinho de brincadeira para ela é muito melhor do que a tela. Então, a gente precisa saber que a internet tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, não dá para a gente negar que para eles é muito interessante o ponto positivo, porque eles podem estar ali online encontrando com os colegas, eles podem estar trocando informação com os colegas, né? Principalmente as crianças maiores. Né? Virou um meio de aprendizagem também. Então eles têm troca, para eles está sendo um pouco divertida essa história, né? Para a gente às vezes é cansativo, mas para eles está sendo um pouco divertido. E para eles é bem bacana ali a tela.
Mas quando você propõe de forma interessada, com vontade, porque o pai que chama o filho para brincar por obrigação, o filho sabe. Então ele vai preferir a tela. Agora, se você fala assim, filho, vamos brincar disso, ele vai preferir você. Porque as crianças, elas têm sede de contato conosco. Eles estão sempre precisando só de uma oportunidade, sempre de um chamado. Então, quando a gente chama e mostra interesse genuíno, as crianças vêm com certeza. Olha, boa dica da doutora Juliana Franco. Vamos, gente, vamos fazer perguntas. E a gente tem aqui uma pergunta de uma mãe que está falando que o filho de 2 anos rejeita muito alimento, que só quer comer arroz com ovo mexido. Como é que fazer a alimentação nessa também? A criança quer comer chocolate, quer comer pipoca todo dia. Como lidar com a alimentação com a criança o tempo todo dentro de casa? Assim, Valesca, quase tudo é exemplo, né? A gente fala assim, não tem outra forma de educar se não for pelo exemplo. Se eu não tiver chocolate em casa, ela não vai querer chocolate. Ou ela pode até querer, mas ela não vai ter o chocolate a hora que ela quer. O que eu falo na educação infantil que é muito importante, que a gente fala, você tem que atender às necessidades dos seus filhos, mas os desejos você não precisa atender. Você pode falar não. Né? Então é importante que a gente entenda que a criança é um ser humano de igual valor a nós, né? Então é importante, o meu desejo é importante, do meu filho também, a minha necessidade é importante, do meu filho também, meu sentimento é importante, do meu filho também. Isso é o sentido de equidade. Precisamos começar a tratar as crianças com esse sentido de equidade, que é diferente de igualdade, né? Porque eu sou uma autoridade para ela, porque eu tomo conta dela, eu sou responsável pela segurança dela, eu sei me controlar, eu sei dar exemplos para os filhos, né? Então, a diferença é essa, mas o meu sentimento, a minha necessidade, o meu desejo tem igual valor ao do meu filho. Eu não preciso atender os desejos do meu filho. Eu preciso atender a necessidade. Então, a necessidade dele é de comida, né? Eu preciso matar a fome do meu filho. Então, para as mães entenderem isso de forma bem tranquila, a gente precisa também confiar, porque a criança não está com fome, ela não vai comer. É importante que a gente tenha, lógico, os nossos horários, mas às vezes a gente está com fome meio-dia, a criança só tem fome 1 hora. Né? E com esses dias meio loucos, né? As crianças dormindo mais tarde, às vezes acordando mais tarde, às vezes o horário muda um pouco. Então vamos permitir e vamos confiar nos nossos filhos, né? Acordou, oferece coisa saudável. No meio da manhã oferece coisa saudável, não oferece coisa que não é legal. Por que tem que ficar dando? Por que a gente precisa ficar dando chocolate, sorvete todos os dias? Você pode dar de vez em quando? Pode. Até 2 anos a gente pede para não dar açúcar, né? Mas depois disso você pode dar, por exemplo, fim de semana? Pode, né? Então um seu te pede sorvete. Olha, filho, infelizmente sorvete é só no fim de semana. É tão gostoso sorvete, né? Eu também adoro. Mas a gente vai comer no fim de semana. Agora a gente tem arroz, carninha, feijão, legumes, né? Eu sei que essa fase de 2 anos é muito difícil. O que a gente precisa fazer é confiar. Oferece qualidade, coloca o pratinho ali na mesa para a criança, come você com qualidade, ali na frente da criança, saboreando um legume, saboreando uma verdura, dê exemplo, essa criança vai estar te olhando e vai acabar interessada por comer coisas saudáveis também. Principalmente se na sua casa não tem, que a gente fala, essas guloseimas, né? Agora, se a criança beliscou biscoito o dia inteiro, ela não vai ter fome no almoço e no jantar. Né? Então é muito importante isso, o exemplo e não ter em casa. Ótimo. Doutora, a gente também tem essa outra questão da criança estudando online, né? Tem mães que falam que estudo online não chama a atenção do filho, que eles não querem fazer os exercícios, ou que não quer participar de uma atividade de balé online. Como que a gente lida com essa situação online de estudo agora, até de atividades? Valesca, o que eu percebi que veio acontecendo foi, no início ninguém estava preparado para isso, ninguém imaginava que isso podia acontecer. As escolas se viram pressionadas pelos pais, principalmente pais que começaram a falar sobre não pagar a mensalidade, né? Então,
Aí o que que as escolas fizeram? Começaram a colocar o ensino online. O que que a gente tem de estudo nessa área? Que até 7 anos a gente sabe que o ensino à distância não funciona. A criança não assimila o conteúdo. A partir de 7, 8 anos, a criança já consegue absorver algum conteúdo, mas nada importante. E o que que a gente vê? Que as escolas pressionadas, elas começaram a fazer de qualquer jeito, né? Só para o pai se sentir confortável ou pelo menos não deixar de pagar, porque isso gera um problema muito maior, né? Você deixa de pagar uma escola, você deixa de pagar os professores, e ali tem várias famílias que precisam daquilo. Então a gente precisa entender aí todos os lados, né? A escola, quando a gente paga uma escola, a gente paga pelo ano letivo, não por mês. É dividido em 12 meses, mas é pelo ano letivo. Então, as escolas começaram a fazer o ensino à distância, que, por exemplo, para o adolescente pode até funcionar, mas para as crianças menores é muito difícil. A minha dica é fazer uma rotina para a criança, quando ela tiver aula online, então tem aquele horário de estudo, mas ela pode, de vez em quando, sair um pouquinho, fazer um lanche, descansar e voltar. Sair, fazer um lanche, descansar e voltar. Eu sei que às vezes a aula é online ao vivo, mas a gente fala para fazer isso porque realmente a criança, dependendo da idade, ela não consegue ficar sentada 4 horas tendo aula, né? E os professores que estão lá do outro lado também, Valesca, a maioria não estava preparado para isso. A gente tem professores, eu vejo isso muito com a escola dos meus filhos, tem professor que às vezes não estava preparado e que nunca tinha falado para uma câmera. E eles estão se virando, né? Assim, tentando de tudo, porque o desespero maior é eu vou perder meu emprego. Se eu simplesmente parar aqui, né, eu preciso me adaptar. E a gente está nessa fase de insegurança. O que que vai ser? Será que essas aulas vão voltar mesmo em junho? Será que vão voltar em agosto? Será que vão voltar? Né? E os pais muito apreensivos e angustiados, preocupados com perder o ano. E eu falo, a gente precisa viver o agora, sabe, Valesca? A gente está muito nessa coisa de viver o amanhã. E aí a gente esquece de viver o hoje. E o hoje está nos dando oportunidades de ressignificar muitas coisas, de dar valor às coisas esquecidas, sabe? As pessoas precisam parar, respirar e ver o que está acontecendo em torno delas, né? Olhar para o outro, né? Olhar que pode estar difícil na sua casa, mas tem outra casa que está mais difícil ainda, né? Começar a exercitar a tal da empatia, né? A se colocar no lugar do outro, a ver como que eu posso ceder um pouquinho aqui ou ceder um pouco ali, né? Parar de achar que o mundo gira em torno da gente, né? O mundo é muito extenso, muito vasto, então a gente precisa aproveitar o momento para ressignificar. E eu acho que o momento agora principal é de ser solidário. Ser solidário com a dor do outro, né? Exatamente. Olha só, nós estamos conversando com a doutora Juliana Franco, ela é da Sociedade Brasileira de Pediatria, há 20 anos. Ela está conversando aqui com os leitores do Jornal Dia e os seguidores do Instagram. Estamos aqui conversando há mais de meia hora e ela esclareceu muitas dúvidas para a gente. E a gente tem uma questão aqui também, que nós temos na nossa matéria de Jornal Dia, que é um momento importante para criar bons hábitos, de lavar a mão, de não colocar a mão no olho, na boca, ensinar isso para as crianças agora é um momento positivo, né? Um oportuno esse momento, não é, doutora? Super, super oportuno. Na verdade, para a gente ensinar um monte de bons hábitos, viu, Valesca? Eu acho que não só os de higiene, né? De lavar a mão, de estar sempre com cuidado de não tocar nas coisas, de não sair na rua e pegar em corrimão e tudo mais. Então, é ótimo momento, mas ótimo momento também para a gente ensinar hábitos bem, bem básicos que a gente não ensina, né? Que é cuidar da própria casa, que é cuidar do próprio corpo, que é fazer a própria comida, né? Que é, às vezes, ensinar as crianças a plantar, a colher. Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas quem tem, está fazendo isso, né? Ensinar hábitos, por exemplo, de meditação, de oração, né? Há quanto tempo a gente não tinha tempo para fazer uma oração com os nossos filhos, né?
de agradecer pelo que a gente tem e pedir para aqueles que não têm. Verdade. Não é? Muito bom. Então, são hábitos básicos que a gente esqueceu, ou não que a gente esqueceu, mas que a gente estava sem tempo. E hoje a gente pode parar e pensar. E hábitos de contar historinha para os nossos filhos, de brincar com os nossos filhos, né? Muitas vezes vamos perder a cabeça? Vamos. Então, vamos ensinar para os nossos filhos que todos somos humanos, né? Que tem hora que realmente não dá, que tem hora que a gente extravasa as emoções. E vamos ensinar para eles como que a gente pode lidar com isso, sem machucar o outro, né? Sem precisar descontar no outro. Então, isso tudo é muito importante. Então, o momento é um momento que a gente pode aproveitar. Ou para ficar chorando o tempo todo, desesperado, sofrendo, ou um momento para a gente aproveitar e pegar também as coisas boas. Sem problema nenhum também de chorar. Pode chorar. De vez em quando a gente pode chorar. A gente também pode, né? Pode. Doutora, eu agradeço muito a senhora. Não sei se a senhora tem mais alguma colocação para fazer. Em nome do Jornal O Dia, dos leitores, do nosso público no Instagram. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Gostei muito. Acho que as pessoas que estão acompanhando também gostaram. Um grande Bom. abraço para a senhora. Tem uma observação a mais que a senhora Eu gostaria de queria, fazer? eu queria agradecer o Dia pelo convite, me senti muito honrada. Eu sempre gosto de estar falando com as pessoas sobre isso, sobre a relação pais e filhos, né? Que é uma relação que estava desgastada, na verdade, e que também essa pandemia, apesar de todas as coisas ruins, a gente não pode esquecer das famílias que estão sofrendo, né? Dos doentes, principalmente, das famílias dos mortos, das vítimas do Covid, a gente não pode esquecer jamais deles. Então, apesar de tudo isso, é um momento de reflexão, é um momento de parar para pensar como a gente está levando a nossa vida, é um momento para parar e pensar o quanto é importante ser, né? A gente estava muito preocupado com ter. A gente fica o tempo inteiro tapando buracos na nossa vida, tapando feridas com coisas, né? A gente quer ter tudo, a gente quer ter o melhor carro, a gente quer ter um apartamento, a gente quer ter, mas o mais importante na vida é a nossa saúde e o cuidado que a gente tem com os nossos filhos, né? O ser, ensinar para eles a importância, né, de olhar para o outro, de ajudar o outro. É isso. Muito obrigada. Lindas palavras da senhora. Te Obrigada, agradeço Lu. mais uma vez. Uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo aí que acompanhou. Nós conversamos hoje com a doutora Juliana Franco. Ela é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria há 20 anos. Ela é membro do Departamento de Primeira Infância da Sociedade Mineira de Pediatria. Ela é educadora parental e mãe de 3 filhos. Muito Isso obrigada mesmo. mais uma vez. Um grande dia para você. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Valesca. É um prazer, viu? Um abraço. Beijo. Abraço.